Criando valor em sua vida, fica fácil de nós entendermos se, de uma maneira concisa, eu tratar com vocês a nossa vida em 4 fases. E eu vou falar um pouco sobre cada fase e vamos ver se você se identifica com as fases ou onde você se encontra na vida com relação a todas estas coisas que eu estou falando. Então, são 4 fases em nossas vidas que eu poderia estar passando a vocês, como disse, de maneira concisa, para que vocês entendam de que maneira estarão criando valor na vida de vocês, né? Bem, a primeira fase é uma fase que eu diria que se desenvolve desde o nascimento da pessoa, do ser humano, até o início dos porquês, até aquele momento em que já houve um desenvolvimento e a criança começa com os porquês. Por que disso? Por que daquilo? Por que é assim? Por que é assado? Neste caso, esta fase, você ainda é dependente dos seus pais e ou familiares, e ou quem os criou, né? Mas você é totalmente dependente deles, mas você, por outro lado, se sente protegido e em segurança. É isto que acontece nesta fase. Você se desenvolve física e mentalmente, de modo inconsciente, pelo código de Deus que há em você. Você nasce, vai se desenvolver pelo código que está dentro de você, que é executado para que você se transforme, cresça, ande e comece a pensar, que é o início da segunda fase. Pensar não, mas começa a ver mais coisas. Os porquês deixam de existir em sua vida. Então, nesta fase, você vai ter valores calcados no ambiente em que vive. É destes valores que nós vamos tratar. Como que nós vamos criar valores melhores? Então, repetindo, a primeira fase, do nascimento até os porquês, você é dependente dos pais e ou familiares, você está crescendo, nasceu, está crescendo, ou mesmo até de terceiros. Mas você, neste caso, se sente protegido, em segurança, porque alguém está tratando desta fase da sua vida para você. Você se desenvolve física e mentalmente de modo inconsciente pelo código de Deus que há em você, está dentro da sua mente. E você tem seus valores calcados no ambiente em que vive. Pergunto a você, não foi assim? Eu creio que aqui não há ninguém que esteja na fase dos porquês assistindo esta live. É óbvio que não, né? Então a pergunta é exatamente assim. Não foi assim com você? Você se sentiu confortável? Você começou a adquirir, digamos assim, as verdades que os seus pais, os seus parentes ou quem o desenvolveu estavam fazendo naqueles momentos? A nossa vida inicia assim e nós vamos absorvendo as verdades deste ambiente do nascimento até o momento dos porquês. A segunda fase que eu quero colocar para vocês, ela parte desse momento dos porquês, quando ele começa a se extinguir, e vai até o momento em que você esteja adolescente ou talvez até adulto. Por quê? Não há um local rígido na sua vida onde você muda para esta fase. O que é o conceito que você tem que entender. Então nós estamos tratando de uma segunda fase onde você está partindo dos porquês, está deixando para trás os porquês, você já tem um certo tamanho, é uma criança normalmente, e vai até aquele momento que você é adolescente ou adulto. Você é desafiado pelo universo e inicia uma busca por compreensão. Por que que você é desafiado pelo universo e inicia uma busca por compreensão? Porque o nosso método de ensino e aprendizagem
ainda é falho. Eu não sei destas coisas quando estou ainda numa fase em que sou criança ou que sou adolescente no início do processo. A gente não aprende isso nas escolas. As escolas ainda são falhas porque ainda vivem aquele modelo de escola do século passado, que está todo calcado no intelectual, como se você, por ter um bom raciocínio, estaria muito bem qualificado para a vida. Mas isto não é verdade. Você, além de um bom raciocínio, precisa ter uma boa gestão do seu emocional e, mais que isso, como o raciocínio e o emocional estão em planos diferentes, você precisa do espiritual, para que este espiritual consiga harmonizar este intelectual com o emocional. Mas bem, vamos ver, isso é mais para frente. Nesse momento, na fase 2, você está sendo desafiado pelo universo e começa a querer conhecer coisas novas para poder saber o porquê aquilo é deste jeito. Você está vivendo as verdades ainda dos outros. Agora, você não tem só aquelas verdades que você absorveu no início da sua vida com seus pais, com parentes ou com terceiros. Você tem novas verdades que advêm dos ambientes que você está frequentando, do ambiente escolar, e muitas vezes você pode estar vivendo coisas que vêm do ambiente de trabalho, porque você ainda não se despertou para sair desta fase. Então, o que acontece? Você continua se desenvolvendo física e emocionalmente. Agora, você continua absorvendo verdades do ambiente que frequenta, como eu comentei, de escolas, de empresas, início de trabalho e assim por diante. Aí pergunto para você, isso não aconteceu com você? Não foi ou é assim na sua vida? Aqui eu coloco o é na sua vida porque você pode estar numa fase de adolescência ou de início, né, da sua fase adulta. Passo então à terceira fase. Na terceira fase, nós partimos daquele ponto onde nós éramos adolescentes, eu ou adulto, em início de trabalho, e passo a olhar para a existência e problemas existenciais começam a aparecer na minha vida. Eu começo a me preocupar com algumas coisas do tipo quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, o que preciso fazer aqui e assim por diante. Então, nesta fase em que você sai da adolescência ou do início da sua vida adulta, que nós chamamos de terceira fase, você começa a entender que há algo mais. Há algo mais nas nossas vidas do que aquilo que vinha se desenrolando até o final da segunda fase. Bem, aqui nesta terceira fase, você começa a desafiar o universo, inverte o processo. Não é mais o universo que vai te desafiar, ele sempre vai te desafiar, mas aqui você já tem uma visão um pouco diferente e você começa a fazer experimentos e você começa a desafiar coisas do universo. Você, de fato, passa a usar do que nós temos de diferente como seres humanos, do seu pensamento. Você aqui passa a pensar. E, passando a pensar, começa a questionar as verdades que vive. Começa a ter consciência do que significa pensar. E que isso é uma ferramenta poderosa em nossa vida. Bem, com relação ao seu desenvolvimento na terceira fase, ele continua no físico e mental. E passa a ter um componente novo. Você vai começar, em algum momento desta fase, buscar o espiritual. Você vai querer entender coisas que você muitas vezes não vê, mas sente. Muitas coisas que você vai ver pela primeira vez e não encontra explicações para aquilo dentro do contexto que você vive.
Então, aqui na terceira fase, o que nós temos de novo? A entrada do espiritual em nossas vidas. Como eu disse, eu falo em adolescência no início e, no caso, a fase adulta, não existe um marco exato onde isso vai acontecer. Isso vai acontecer no momento em que você sentir que você precisa do espiritual, precisa entender esta coisa nova que está aparecendo em sua vida. Então, nesse momento que isso acontece, você começa a trocar suas verdades por novas verdades e a entender as leis espirituais que nos pautam. Ou seja, o que nós temos colocados pelo Criador para que a gente siga quando estiver buscando o nosso propósito. Porque nós vamos começar a entender nesta fase, nessa terceira fase, que, de fato, nós temos alguma coisa a fazer aqui. Eu vou reconhecer o Criador, eu vou saber quem de fato eu sou na essência, que é espírito, e vou também saber o porquê exatamente eu estou aqui, ou seja, qual é o meu propósito. E este propósito é universal, é para todos os seres humanos, e ele é de servir e servir cada vez mais. O que significa isso? É que você começa a servir e de maneira constante e progressiva vá servindo cada vez mais e assim por diante. Bem, coloco uma pergunta novamente. Não é ou foi assim com você? Pergunto se é, dependendo da idade que você tem e na fase que você se encontra, né? Ou foi assim se você já estiver mais avançado. Ou, né, passou já por isso em sua vida. E, finalmente, eu vou falar aqui da quarta fase. A quarta fase é a fase em que você vai do alcance da espiritualidade, que é o final da terceira fase, até a sua morte física. É até aí que você vai, até a sua morte física. Você entra em harmonia com o universo. Você não vai agora desafiar, nem será desafiado. Você estará de maneira harmônica com o universo. As suas verdades passam a considerar o todo de que você faz parte. E você passa a entender o que significa se expandir com o universo, que está em expansão. O projeto do Criador foi criar um universo e colocá-lo em expansão. E você precisa, para se expandir com o universo, estar exatamente em harmonia com ele, não ter retrocessos, e sim somar para que as coisas aconteçam e esta expansão aconteça de uma vez por todas e continue acontecendo, porque não há uma previsão em que isso aí vá parar. Pelo menos nós não temos esta visão. Apenas quem vive, digamos assim, na dimensão espiritual é que pode ter esta visão e saber o que vai acontecer depois. Mas neste momento aqui, você começa então a entrar no espiritual, a começar a compreender que ele existe. Mais que isso, você vai ter a convicção, e a ciência prova isso hoje, que você é um espírito que vive num corpo durante um determinado período, durante esta existência terrena, e tem uma mente, que é para fazer o elo de comunicação entre este corpo e a sua mente, para que você então viva e cresça de maneira a ir agregando valor, criando valor para que você tenha uma vida melhor. Neste caso, nesta quarta fase, você passa a viver o seu propósito, que, como já disse, é de servir e servir cada vez mais. E passa a ter, por consequência, quando você vive o seu propósito, abundância na vida. Você passa, então, a receber aquilo que está prometido pelo Criador para você. Você passa a dar valor ao que é eterno, porque você sabe
que esta existência aqui não é o fim. Esta existência terrena é uma passagem e você precisa se preparar para algo que vem à frente, que é eterno, que é espiritual, porque a sua essência continua. Ela vai passar esta fase. Não só esta fase, como esta existência terrena. Bem, não é assim. Então, as pessoas que estiverem mais à frente, né, podem até dizer que não foi assim se não entenderam o processo pelo qual estão passando. Mas a realidade colocada e que a ciência hoje nos leva a levar em consideração é isto que eu coloquei nestas 4 fases. Bem, aí eu coloco aqui uma breve conclusão para vocês, que é para que vocês pensem, né? Que é aquele diferencial que o Criador deu ao ser humano em relação a todos os demais seres e coisas que nós temos e vemos na Terra. Então, nesta conclusão eu saliento o seguinte: muitos não vivem as 4 fases. Param antes de atingir a 4ª fase. Às vezes eles retardam tanto esta mudança do novo nascimento, que é o nascer para o espiritual, que chegam no final de sua vida, porque decorreu o seu prazo de validade, né, digamos assim, existe uma quantidade de anos possíveis, né, de se viver. Hoje é algo em torno de 90 a 100 anos, o que estatisticamente está comprovado. Isto é média, significa que tem pessoas acima e abaixo disso, né? E não se despertam para este nascimento, não entendem o que é o propósito, não buscam o propósito. E o que acontece então? Eles se vão desta existência terrena sem cumprir aquilo que foi dito, solicitado pelo Criador, que o fez exatamente para realizar, que é o de servir e servir cada vez mais. Então, para você dar sentido à sua vida, é necessário que você nasça de novo. Você tendo a convicção de que realmente você foi criado, de que você é espírito e tem o DNA espiritual que vem do seu pai espiritual e não do seu pai terreno, você vai entender o porquê que você precisa estar colaborando com o todo, de maneira que você esteja harmonizado com o universo e não seja um fator de retardo nesta expansão, né? Você pode pensar, mas eu sou muito pouco perto de tudo que existe no universo. Como é que eu posso retardar isto? É porque não é só você, não é só eu, são 8 bilhões de pessoas que nós temos hoje conhecimento de que estão na face da Terra, que estão vivendo, mas muito poucas destas pessoas que estão conscientes disso que eu estou falando. Então é necessário que você também leve este conhecimento para outras pessoas que estão ao seu lado. E isso é bastante interessante, porque você começa a criar valores calcados na sua essência, no espiritual, valores que são solicitados pelo Criador para que você se mantenha sobre eles. Bem, concluindo aqui, você precisa na sua vida encontrar o 4º estágio o quanto antes, para que você possa então agregar valor à sua vida relativo a poder ter abundância ainda nesta vida. E para isso é necessário que você entenda o fluir da vida, que resumidamente estão nessas 4 fases que eu coloquei aqui para vocês hoje. Então, é neste aspecto que eu estou falando em criar valor às nossas vidas.